Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, vamos a mais uma aulinha. Eu tô um pouquinho atrasada com a aulinha do Dia dos Professores, mas como são pecinhas extremamente fáceis de serem feitas e rápidas, além de fáceis, com certeza dará tempo de você fazer e vender ainda. E são peças com valor agregado muito grande, ou seja, vai pouco material, é fácil de fazer, fica uma gracinha, ataca bem o ponto professor, porque o professor gosta muito de livro, e eu preparei 3 marca-páginas, sabe? 3 modelinhos diferentes. Esse é o primeiro que eu vou ensinar. Depois a gente ainda vai ter mais outros 2. E professor ama, né? Livro, então eu tenho certeza que vai ser um bom presente. Esse modelinho, o que eu faço normalmente? Bom, o Pinterest tá aí pra gente se inspirar muito, tem muita coisa bacana no Pinterest. E eu não costumo buscar muito inspiração em biscuit. Eu costumo buscar mais inspiração em tecido, em feltro, em madeira. Então, esse marca-página, ele é muito feito, muito utilizado em feltro. Aí eu fui lá, eu busquei o modelinho em feltro, que era este aqui. Imprimi 2 vezes, um para eu ter de base, o outro para eu recortar as partes. Então, eu cortei a cabecinha, recortei o óculos, recortei a maçãzinha e recortei também as asinhas. Como eu disse, é uma pecinha que fica linda, linda, linda e bem facinha de ser feita. Aqui tá a asinha. Então, esse eu fiz em rosa, agora eu vou fazer um em azul. Primeira coisa, a gente pega a massinha, sova, 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 sova essa massinha. Eu já tinha sovado um pouquinho, então não preciso sovar mais, muito mais, não. Aí, eu tiro toda a marcaçãozinha dela, ajeito, faço uma bolinha, um rolinho, coloco as guias e começo a abrir. Vou primeiro dar uma planada nessa massa. Agora sim, eu coloco a guia e começo a abrir. Lembra que eu comentei no vídeo anterior que o biscoito encolhe? Então, eu não faço muito fininho. Eu uso as minhas guias também rachizinho. Como eu disse para vocês da outra vez, existem guias excelentes, ótimas, em MDF, em metal. Mas as minhas são feitas de esse rachizinho. Aí, eu pego o moldezinho que eu recortei, coloco aqui em cima. E com uma agulha, eu vou recortar. A agulha bem na perpendicular. Com certeza ficarão algumas rebarbinhas, mas isso a gente tira depois. Mantém sempre retinha. Procura recortar sem parar. Se você olhar aqui, ó, eu saí um pouquinho, tá vendo? Eu venho e recorto mais um pouquinho. Para que serve a guia? Para a massa ficar homogênea em toda a espessura, né? Ela, por inteiro, vai acabar tendo a mesma espessura. Solto a massinha, ela tá cheia de rebarba. Aí, o que eu faço? Eu vou acertando as rebarbas
mas ao mesmo tempo eu vou pressionando para dar uma arredondada. Eu não gosto da peça com um aspecto de que foi recortada, sabe? Então, eu sempre dou uma achatadinha aqui. Eu vou fazer bastante coisas para vocês com esse método de recortar com agulha, e vocês vão ver que as minhas peças, elas sempre vão ficar arredondadinhas, tá? Elas sempre vão acabar ficando arredondadas, porque o acabamento é bem melhor. Então, eu venho aqui, vou arredondando, com carinho, deixar bem bonitinho. Como esta é uma peça que vai ser tirada do livro, colocada no livro, você tem que observar se o outro lado dela também ficou legal. E vem e arredonda. Arredonda ela inteirinha. Arredonda aqui. Aqui. Carinho, gente, acabamento. A gente vende pelo acabamento, porque fazer, muita gente faz. Por que algumas pessoas vendem muito, outras vendem pouco? Por causa do acabamento. Você tem que olhar uma peça de biscuit e falar, nossa, que coisa linda. E o biscuit é minha paixão, é minha paixão. Então, é assim, fica muito legal. Pronto, corujinha cortada, corujinha arredondada. Agora, eu venho e separo. Deixa ela quietinha aí. Agora, a gente vai fazer a maçã. Esta maçãzinha aqui, ó, eu fiz só no vermelho. Eu achei que ela ficou muito viva, assim, sabe? Então, eu peguei um pedacinho do vermelho, coloquei um pouquinho de preto, fiz esse vinho. Agora, eu vou misturar o vinho ao vermelho. Homogeneizar bem. Só para dar uma quebrada, para não ficar muito vivo, sabe? E agora, eu vou abrir a maçã. De novo, faço um rolinho, homogeneizo a massa. E a maçã, eu não abri tão grossa quanto eu abri a corujinha. A maçã, eu abri numa espessura bem menor, tá? Verifica se tá ficando bolha. Aqui, ficou bonitinho. Ponho a maçã aqui em cima. E vamos recortar. Agulha bem em pé. A gente vem e recorta a maçã. Ó, olha a espessura que eu fiz. Se a gente comparar com a espessura que tava esse aqui, ó, tá mais fino, tá? De novo, eu venho aqui e vou arredondar essa maçã. Arredondar pra ficar bem bonitinho. Passo o dedo assim, bem na bordinha, e aí a gente só arredonda. Venho aqui e coloco na minha corujinha. Preciso passar cola? Depende. Se a sua massa tiver bem úmida, você não precisa. Massa molhada com massa molhada, você não precisa. Na maçãzinha, de qualquer forma, eu não colocaria, porque a asinha vai segurar. Na asinha eu vou colocar. A asinha, eu também vou cortar, só que a asinha eu vou cortar numa espessura também pequena. Também fina, né? Não pequena, fina. Abro, sem as guias, mas já abro de uma vez para poder caber as duas asinhas.
abri, vou cortar a asinha. Ponho aqui, agulha em pé, agulha em pé. Uma. Ó, atenção. Eu fiz assim, agora eu vou virar o molde e fazer do outro lado. Como nesse caso a asinha pode ser usada assim ou assim, isso nem é importante. Mas já se habitue a fazer assim, porque vai ter ocasião em que você vai precisar que os moldes sejam espelhados. Então, se você já se habituar a fazer de um lado num sentido, do outro lado para o outro sentido, você nunca vai esquecer. Também dei arredondadinha na pontinha. Recortar a outra. Agulha em pé, venho aqui e recorto a outra. Recortei a outra asinha, tá? De novo, gorduchinha, eu venho e vou arredondar. Pronto, arredondei. Então, aqui as duas asinhas. Agora sim, eu vou pegar a minha corujinha. Vou passar um pouquinho de cola. Gente, eu sempre espalho a colinha com esse meu dedo anular, porque é o dedo que eu menos uso, que eu menos encosto. Então, se você reparar, todas as vezes que eu preciso espalhar a cola, eu sempre uso o meu anular. Os dedinhos segurando a maçã. Coloquei ali, segurou a maçã, aonde termina a cabecinha, ó. Segurei a maçã, venho aqui, ponho, e segurei a maçã. Ai, que bonitinha, gente, adoro, 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 adoro. Bom, agora, a gente vai fazer o olhinho que vai aqui. Então, pra fazer o olhinho, ó, limpando minha mão de cola, eu sempre mantenho um lencinho umedecido ou um papelzinho umedecido, tá? Então, agora eu vou pegar o branco pra fazer o olhinho. Agora, a espessura não precisa ser muito grande, não. Então, eu venho e abro. Abro de um lado, abro do outro, abro de um lado e abro do outro. Eu venho e corto aqui, corto aqui, os dois olhinhos. Ah, Selma, que número é esse cortador? Nossa, qual o tamanho da coruja e etc e tal. A coruja, como eu disse pra vocês, eu peguei da internet. Aí, o que eu fiz? Eu recortei e eu fiz do tamanho que eu quis, mas eu poderia ter feito em qualquer tamanho. Ela, depois de pronta, essa minha corujinha aqui, depois de pronta, ficou com, ó, ficou com 9 centímetros, sem contar as orelhinhas. O meu molde, sem contar as orelhinhas, o molde eu fiz com 10, quase 10. Então, deu um centímetro de encolhimento, tá? Você faz a coruja do tamanho que você quiser. Consequentemente, o olhinho, você vai ter que medir no teu guia para escolher o olhinho que daria o tamanho, ó. O meu foi esse, tá? Se você reparar, eu fiz essa aqui menininha. E esse olhinho eu vou fazer menininho, vou fazer como este aqui. E eu acabei até fazendo o óculos, mesmo princípio, recortando.
mas eu achei que ela ficou mais simpática sem óculos, mas eu ainda tô muito indecisa, não sei se eu vou colocar o óculos ou não, tá? Mas o óculos, mesma história. Você abre a massa preta, coloca o molde do óculos, recorta e ele eu não arredondei, eu deixei ele reto mesmo. Uma coisa importante, gente, repare que eu não tô deixando nenhuma ponta aguda, porque todo mundo faz biscuit sabe que depois que o biscuit endurece, essas pontas aqui machucam. Então, eu não deixei nada, absolutamente nada, com ponta pontudo, sabe? Assim, eu vim e arredondei tudo, porque daí não tem problema, não vai machucar. Entendeu, né? Então, põe em cima, abre a massa preta, coloca em cima, vem com a agulha, recorta. E o óculos, como ele é bem fininho, você tem que fazer e deixar ele secar muito tempo, virando, para ele não envergar. Só depois que ele ficar duro, como ele é muito fininho, ele ainda fica maleável, ó. E aí, a gente coloca na corujinha, tá? Bom, agora eu venho aqui, acerto as rebarbinhas. Deixa eu pôr esse moldezinho pra cá, esse pra cá. Acerto as rebarbinhas. E agora, eu vou colar com água. Agora, eu não uso cola, eu uso água. Por que que eu uso água? Porque esse olhinho vai encolher. E a hora que ele encolher, ele dá uma contraída e fica brilhando ao redor. E eu não gosto. E com a água, a gente impede isso. Então, olha o que eu tô fazendo. Eu tô molhando na água, ó. E tô passando nos olhinhos, tá? Molhei na água e passei nos olhinhos. Venho aqui, vejo mais ou menos a altura que eu quero esses olhos. Vejo se eles estão com a mesma distância daqui para cá, a altura, e coloco os olhos. Tá? Procura deixar bem simétrico, essa distância aqui igual a esta distância aqui igual a esta. Se precisar, você dá uma ajeitadinha, vê se aqui também ficou numa distância bacana, para ficar o mais parecido possível. Aqui, ó, na maçãzinha, eu venho com um boleador, deixa eu pegar um, ó, e faço só um afundadinho aqui, ó, tá? Porque daqui vai sair o cabinho com a folhinha. O cabinho. Pego um marronzinho, pouca coisa, ó, bem pouquinho. Manipulo. E faço um rolinho. Fiz um rolinho, achato, faço o rolinho de novo, achato, faço o rolinho de novo e corto, para não ficar muito grande. Cortei. Passo um pouquinho de cola, sempre um pouquinho, para não ficar aparecendo cola, que fica muito feio. Ai, Selma, mas apareceu cola, o que que eu faço? Eu trabalho, gente, direto, ó, tá vendo? Tem um pinguinho de cola aqui, só que não me preocuparia, eu deixaria. Mas vamos supor que tivesse transbordado pra caramba. Eu trabalho direto com um pincel molhado em cola, em água, perdão. Molhado em água. Ó, esse meu pincel velhinho aqui tá sempre úmido, sempre em água. E aí, eu venho e já limpo. Tá vendo? Limpei. A hora que secar, fica perfeito. Não fica marca de cola em lugar nenhum. Tá? É assim que eu faço. Bom, agora, vamos fazer uma folhinha. Deixa eu pegar o verde aqui. Vamos fazer uma folhinha. Venho aqui, manipulo, manipulo, manipulo. Não tem medida, Selma? Não tem medida. O pessoal que é iniciante vai fazer assim.
Ah, fiz, ficou grande. Paciência, vai lá, desmancha. Ó, por exemplo, essa folha ficaria imensa. Eu venho, já sei que eu preciso da metade. Porque assim, quando você não tem uma peça com medida, não adianta você passar medida. E isso aqui, por exemplo, vamos supor que você compre para o professor uma agenda e queira colocar isso aqui na agenda. Dá o marcador de páginas na agenda. Você vai ter que fazer a tua coruja proporcional à agenda que você comprou, tá? Então, afinei um lado, afinei o outro, vim aqui e achatei. Achatei com uma faquinha, meio, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá aí. Ficou pontiagudo e eu não deixo nada solto. Aí eu venho aqui, passo um bocadinho de cola, pouca coisa. Vou lá no buraquinho, enfio no buraquinho e prego na maçã, para isso não ter perigo de quebrar, de soltar. Eu deixo esse movimento, tá vendo? A hora que secar, como vai encolher, ele fica menos, ó. Mas ele tem um movimento, não fica uma folha chapada. E tá colada lá, porque daí não tem jeito de arranhar roupa, machucar braço e etc, tá? Coloquei aqui. Se eu achei que a colinha vazou aqui, isso aqui vai ficar brilhando, eu venho, passo meu pincelzinho para tirar. Esse pincel, gente, óbvio, ele é só para fazer isso, tá? Eu passo tal para tirar. Aqui eu achei que faltou uma marcaçãozinha aqui, outra marcaçãozinha aqui. Eu quero que isso aqui fique mais afinadinho. Eu venho e afino, tá? Ai, que bonitinha! Eu adoro, eu adoro. Bom, agora nós vamos fazer o biquinho. Aí, esse biquinho, qual é o tamanho do biquinho? De novo, não tem tamanho. Você vai fazer o biquinho, vai pôr, vai achar que ficou grande, aí você vai, diminui, etc, tá? O biquinho é sempre assim. Você vem aqui, peguei um pedacinho de nada, ó, nem aparece. Enrolo. Faço um triangulinho e aperto. Fazendo um triangulinho, ó. Com a minha mão eu tô fazendo um triângulo, tá? Antes de você finalizar, coloque e vê o que você acha. Tá no tamanho bacana? Legal. Não esqueça de deixar arredondadinho para não machucar ninguém, tá bom? Esse precisa de cola, porque esse toda hora vai ficar raspando na roupa, a hora que você estiver segurando o livro, a agenda. Então, eu venho, tiro o excesso da cola, já vou no meu paninho, já limpo o meu dedo. Vim aqui e marquei. Quando eu fui virar, eu sujei meu dedo. Eu vou lá e limpo de novo, para ficar tudo bem. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o olhinho, massinha preta. Massinha preta. Massinha preta. Duas bolinhas de mesmo tamanho. Duas bolinhas de mesmo tamanho. Vê se você acha que tá do mesmo tamanho, essa tá um pouquinho maior, vou tirar. Duas bolinhas de mesmo tamanho. Esse aqui, como teoricamente é uma coruja macho, eu vou fazer o olhinho só curvadinho, tá? Assim. Aí, dou uma curvada assim. Se fosse menina, eu teria feito esse parênteses aqui, ó.
só que a beiradinha eu viria e daria uma voltinha assim, ó. Tá? Mas como é menino, é uma corujinha azul, eu vou deixar só no parênteses. Vejo se eles estão mais ou menos iguais, esse precisa afinar um pouquinho. Aqui eu tenho muita massa. Dou uma viradinha assim. Dou uma viradinha assim. Tá? Venho aqui. Vou pôr aqui, ó. Porque daí eu passo aqui, sem fazer sujeira. Passo aqui, passo aqui. Se sujou, minha aguinha de novo, vou lá e tiro. Ai, que bonitinho! Bom, o que eu faço agora? Eu não gosto muito de fazer aqui remendo, alguma coisa assim. Então, eu corto, tá vendo? Eu corto para embutir o elástico. Que elástico que eu coloco? Normalmente, eu coloco esse elástico aqui, ó. Eu compro de rolo e coloco. E de que tamanho que eu coloco? Eu meço mais ou menos 35 centímetros, mais ou menos, tá? Aí, eu venho aqui, eu corto. Venho aqui. Faço um rasguinho aqui, ó. Mais pra trás do que pra frente, tá? Um rasguinho, ele fica feinho mesmo, ó. Ele machucou. Mas daí eu venho, dou uma acertadinha, abro assim, abro. Passo um pouquinho de cola, bem pouquinho, porque a massa vai estar bem úmida, então ela vai aderir bem a esse elástico. E enfio. Com o auxílio de uma agulhinha, eu empurro. Depois que eu empurrei, que ele entrou lá, que ele tá bem entradinho lá, é que eu venho e faço o acabamento. Aí, eu volto aqui, ó, acerto. Viro o lado de cá, vejo se ficou bacana, acerto, tá? Venho aqui, aperto e arredondo. Ficou perfeito. Ficou perfeito, ó, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Venho aqui, faço um cortinho. Esse cortinho é mais próximo da traseira da corujinha do que da frente da corujinha. Fiz um cortinho. Venho aqui, abro o cortinho. Passo um bocadinho de cola. Enfio. Com a agulhinha eu ajudo a enfiar. Ajudei a enfiar. Venho aqui, aperto. Faço o acabamento. Vou lá atrás, faço o acabamento. Pressiono. E tá pronto. Ver se não saiu nada do lugar, ver se tá tudo certinho. Aqui, dá mais uma limpadinha, que a cola vazou porque eu apertei, tá? Depois de pronto,
que que eu faço? Depois de pronto, eu venho aqui e faço esse detalhezinho em branco que eu acho que dá uma vida. Pro homem, acho que ficaria bem bacana o óculos. Mas eu só vou colocar esse óculos, desculpa. Eu só vou colocar esse óculos depois que a peça tiver encolhido, tá bom? Bom, esse foi o primeiro modelinho, tá? Vamos ao segundo.